Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de benzimento e cura ancestral. Hoje eu estou aqui para falar alguns materiais que vocês que estão começando essa senda do benzimento precisam separar para os benzimentos de vocês, para essa prática espiritual. Gilberto, mas por que eu tenho que separar esses objetos em primeiro ponto? Tudo na vida é energia e tudo na vida cumpre o seu propósito. Então eu vou pegar, por exemplo, o primeiro elemento. Já explico sobre ele e o porquê que você não deve misturar. Um copo ou uma taça com água. Não precisa ser uma taça bonitinha assim não, tá? Essa aqui é aquelas de sobremesa. Eu reservei porque tenho ascendente em leão, então eu tenho esse aspecto assim de gostar das coisas mais bonitinhas. Mas, gente, o benzimento, quanto mais simples, melhor, tá? Então, assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu falo. Isso é o ditado, né? Não. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Esse é o ditado certo, tá? Mas voltando ao que interessa. O copo ou a taça que você separou, ele vai ser usado para os seus benzimentos, para os seus rituais. Então ele acaba acumulando a energia dos benzimentos. Geralmente a pessoa que procura um benzimento, que te procura, né? A pessoa a quem você vai dedicar a arte do benzimento, ela não necessariamente vai estar bem. Na maioria das vezes ela não vai estar. Então aquela energia acaba se acumulando aqui. Por mais que você limpe, né, e a gente vai aprender que tem que fazer a higiene depois de cada benzimento, a energia, aquela energia fica aqui. Aí se eu coloco esse copo lá na pia para tomar água de novo, eu vou acabar tomando, ainda mais a água, que é um elemento que absorve energia, eu vou acabar bebendo parte daquela negatividade, parte daquele peso que você retirou. Então a gente tem que separar esses objetos desde já. Mas fica calmo que não é nada caro, não. É coisas que provavelmente você já tem na sua casa, que você só vai reservar para a prática, né, do benzimento. Então, o primeiro item é um copo. A gente vai utilizar ele no benzimento com brasa, tá? Eu vou ensinar esse benzimento para vocês. É um benzimento muito tradicional, talvez você até já conheça, né? Talvez você já tenha visto alguém fazer. Então, o copo, e esse é o primeiro elemento que vocês vão utilizar. O segundo elemento eu já mostrei aqui para vocês, é o terço, tá? Você já vai utilizar um terço, pode ser esse terçozinho de madeira, pode ser o terço de plástico. Eu dou mais preferência ao madeira, tá? Se houver a possibilidade de vocês escolherem, escolham a madeira, porque a madeira é um elemento natural e é um condutor melhor de energia. O plástico, ele isola a energia, tanto que ninguém toma choque no plástico, né? Os fios de alta tensão, eles vêm envolvidos em plástico para não dar choque. Então percebe que a energia ela não passa o plástico, tá? Então dê preferência de madeira, mas em último caso também pode utilizar o de plástico, tá? Pessoal, o terço, para que o terço vai servir? O terço ele vai servir tanto como um ancoramento energético, ele é um elemento de proteção, por isso que muita gente usa o terço, né, como uma proteção, e você pode ter um tercinho como esse para proteção. Ele é um elemento, alguns benzimentos cobram, né, a oração da Ave Maria e do Pai Nosso, então vocês podem estar utilizando ele. Ele faz referência, a gente já aprendeu a essa altura, né, sobre os símbolos e as santidades. Nesse momento aqui da crucificação, Jesus levou sobre si, dentro da tradição católica, toda a dor, todo o sofrimento, todo o mal. Então isso aqui é uma lembrança constante de que o ser humano não precisa sofrer, que o ser humano ele pode ser feliz, que a dor que ele deveria sentir já foi carregada sobre o Mestre Jesus. Então isso aqui é um símbolo de poder. Então quando eu estou benzendo alguém com o terço, eu estou dizendo para aquele mal, para aquela energia negativa, que ela não tem outorga, que ela não tem direito sobre a vida daquela pessoa. Então isso aqui é uma referência, é um símbolo muito poderoso. Esse é o poder, né, do terço, esse é esse poder. Além disso, você cria uma conexão, a gente já conversou sobre egrégoras nesse momento, com todas as vezes, né, que o terço foi utilizado, com a fé de milhões de pessoas, né, na cruz, em Jesus, nos mistérios, né? Então você acaba fortalecendo a sua intenção na somática do coletivo. Então o terço é um elemento tanto de proteção para o benzedor, quanto ele ajuda também a tirar o mal da vida das pessoas, tá? Então tenha o seu tercinho para benzimentos. Terceiro item,
a faca. Pode ser uma faquinha de serra, pode ser uma faquinha simples aí da sua casa. Eu gosto de utilizar essa faquinha aqui de cabo branco, mas isso é um gosto meu, tá? Vocês podem utilizar qualquer faca. Lembrando que essa faca ela não vai cortar assim nada, você nunca vai cortar, nunca vai machucar uma pessoa usando essas facas. Ela é um elemento de cura, tá? Ela vai cortar o mal, ela vai cortar o negativo. Ela vai ser um elemento de proteção sua, perceba que mais uma vez um elemento de proteção, e ao mesmo tempo ela vai servir para cortar cobreiro, ela vai servir para cortar o mal, cortar a negatividade, abrir caminhos, né? Porque o que é abrir caminhos? É cortar o mal, é cortar aquilo que está atrapalhando. Então alguns benzimentos que a gente vai aprender vai requerer o uso de uma faca como essa. O quarto elemento que eu vou dizer para vocês é um cristal ou uma pedra. Pode ser a pedra que você sentir mais conexão. O cristal transparente, né? Esse aqui, por exemplo, sem brincadeira, gente, eu achei ele na terra, tá? O ideal é uma pedra que você encontre. Pode comprar, Gilberto? Pode. Inclusive na nossa loja a gente vende cristais também. Mas o ideal é o cristal que você encontra. E aí, se você encontra esse cristal na natureza, numa cachoeira, no mar, na mata, ele tem mais poder ainda, tá? Esse cristal eu achei na terra num dia de chuva. Então, assim, eu utilizo ele muito. Você vai usar ele para quê, Gilberto? Para cura, para proteção, para energização, para estrutura. A gente vai aprender alguns benzimentos usando o poder das pedras, tá? Então, é um elemento que eu sugiro que vocês tenham. Além disso, vocês podem ter também um tecido branco e uma agulha, tá? O tecido, gente, não precisa ser grande não, ele pode ser da largura da sua palma, mais ou menos, tá? E uma agulha simples, tá? Com linha preta ou a linha você pode variar a cor, mas geralmente a gente usa um tecido branco e a linha preta. Eu vou ensinar alguns benzimentos também com a agulha e o pano branco, beleza? E o último elemento, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, que é as ervas. A gente vai conversar sobre as principais ervas que nós utilizamos no benzimento, tá? Então, assim, tem mais uma aula específica só sobre ervas. Calma, gente, que é erva que eu tenho certeza que o seu quintal tem, que a sua vizinha tem, que eu sugiro que, se houver a possibilidade, vocês plantem caso não tenham elas, tá? Porque são ervas muito boas que podem ser utilizadas para o próprio benzimento, para benzer a si próprio, como também para o benzimento de terceiros, né? Já vou dizer, por exemplo, a espada de São Jorge, guiné, arruda e outras que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Essa aula é mais uma lista dos materiais, explica um pouquinho sobre a necessidade do porquê separar esses elementos, tá? Põe numa caixinha aí e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!